né, do seu jeito, da sua maneira, para que o Senhor possa, então, intervir nisso e nos ajudar, né, nos salvar de tudo isso. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente, Senhor, por mais essa semana que o Senhor tem concedido a nós, por mais esse dia, Senhor, essa quinta-feira que o Senhor está nos dando de aula, de estarmos aqui em comunhão junto com os nossos irmãos, de poder estar aqui juntos, unidos, em um só corpo, Pai, no corpo de Cristo, para juntos olharmos para a Tua palavra e entendermos um pouco mais do que ela tem para nós. Nós queremos te dar graça, Senhor, por cada um dos alunos que já entraram na sala, por aqueles que de alguma maneira, Senhor, estão ainda chegando do trabalho, que estão terminando alguma atividade, Senhor, e que vão entrar. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer os teus filhos para essa sala de aula nessa noite, com o coração totalmente aberto, com a mente totalmente cativa, somente a tua voz, Espírito Santo. Que a nossa mente nesse momento, Senhor, seja totalmente voltada à tua palavra e ao teu Espírito falando ao nosso coração. Quebra, Senhor, todo o grilhão, toda a cadeia, Senhor, que possa estar prendendo nesse momento a mente dos seus filhos, para que a gente não entenda aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós repreendemos toda seta maligna, todo, Senhor, problema que algum filho possa ter aí com a internet, ou com qualquer outro problema para não ouvir essa aula, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, esteja conosco, senta aqui do nosso lado, nos ensina cada dia mais a tua vontade, a tua palavra. Nós precisamos do teu auxílio, Espírito Santo. Ministra, Senhor, na vida dos teus filhos de maneira especial nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que o Senhor tem colocado, Senhor, nessa noite junto conosco. E eu quero te pedir em especial, Senhor, nesse momento, pelo nosso país, pelo Brasil, pelas nações, Senhor, que o Senhor possa alcançar com a tua mão poderosa, Senhor. Nós sabemos que isso faz parte, Senhor, já de um chacoalhão que o Senhor está dando na humanidade, Senhor, a respeito da tua palavra, a respeito daquilo que o fim dos tempos tem para nós. E nós queremos, Pai, que o teu povo acorde, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Que nós possamos nos arrepender cada dia mais, Senhor, e nos voltarmos à tua presença, e nos voltarmos à tua palavra, para fazermos aquilo que a tua palavra pede, para obedecermos ao Senhor naquilo que a tua palavra pede. Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor, a esses hospitais, a essas pessoas que estão nesse momento clamando pela tua misericórdia, Senhor. Alcança com salvação, com restauração da saúde, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar em especial, Senhor, pela família da Renata, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar indo agora, Senhor, onde essa família está, hospital, em casa, Senhor, ou onde quer que eles estejam, que o Senhor possa estar alcançando a vida deles, Pai, com misericórdia, dando livramento, Senhor, guardando em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito Santo possa, Senhor, visitá-los de maneira, Senhor, tão extraordinária, que eles percebam o teu toque, o teu cuidado, Senhor, e assim o teu povo possa testemunhar do cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por essa aula, por essa noite. Nós cremos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? O desejo do nosso coração é que essas pessoas que a gente conhece, né, que estão necessitadas nesse momento, possam ser alcançadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem eu não vi, graça e paz para todos aí. Pastor Marcos, Soninha, Pastor Edson, graça e paz. Seja bem-vindo ao grupo. Aninha tá aí, Renata e Cleo, glória a Deus. Quem mais que eu não vi? Cíntia, que é Maria Aparecida, glória a Deus. Acho que, né, falei com todo mundo, não sei, acredito que sim, né? Tereza, graça e paz. Roberto Segala, Paulinha, acho que é a Paula que tá aí, né? Ou o Robson, ou os dois juntos. A Weika, glória a Deus, Deus abençoe. Nós estamos num grupo grande hoje, graças a Deus, né? Os alunos têm comparecido à aula e nós nos alegramos por isso. Mas mesmo assim eu vou reforçar novamente. Quem tiver com o áudio aí ligado, gente, fecha o áudio para mim, por favor, só para não ficar dando alguma microfonia ou atrapalhando o pessoal de ouvir direitinho.
mas esse microfone é para ser aberto no momento que vocês precisarem, tá? Então, se houver alguma dúvida, abram o áudio e já pergunta, mesmo durante a aula, ou depois, então, me manda a mensagem no WhatsApp ou no final da aula, das 9h30 às 10h, se precisar, a gente fica um pouquinho aqui para tirar qualquer dúvida, tá bom? Vou pedir e reforçar novamente para todo mundo que está aqui na aula. Não deixem nenhuma dúvida passar batido. Se vocês não tirarem as dúvidas no momento em que elas aparecem, esse tipo de aula, esse tipo de curso, no caso de escatologia, ele é uma sequência de informações. Se alguma informação ficar travada na tua mente, travada no teu coração, em alguma aula, você vai se embolar no meio do caminho, ok? Então não deixa não, para que a gente possa caminhar todo mundo no mesmo entendimento, tá bom, queridos? Então vamos lá, Bíblia aberta, Mateus 24. Mateus capítulo 24. Já deixa aí aberto que a gente vai iniciar. Eu quero hoje só começar falando para vocês sobre a nossa mente, né? Eu orei agora há pouco sobre isso também e eu vou reforçar aqui. Então eu vou começar, pode deixar Mateus 24 aberto aí, que é aí que nós vamos falar bastante hoje. Mas eu quero já começar a aula falando sobre a nossa mente, sobre nós estarmos totalmente abertos ao Senhor, ao Espírito Santo, para entender tudo aquilo que Deus vai falar conosco durante essas aulas. Então, o nosso adversário... Claudinha, fecha o áudio para nós, meu amor, por favor. Teu áudio está aberto e aí acaba dando microfonia aqui para os irmãos conseguirem entender a aula. Cláudia? Fecha. Eu não sei fechar, pastora. Desculpa, eu não estou me vendo e não consigo fechar. Tá. Você não está me vendo aí? Não consigo fechar. Tá. Você vai pôr o seu dedo na tela do seu celular. Ou, né? Eu acredito que você esteja no celular, não é isso? Tá. Não estou me vendo, só tá foto. Tá. É porque você não abriu a câmera, né, do celular, provavelmente, do aplicativo, alguma coisa assim. Opa, fechou, joia. É isso aí, quando a gente clica no meio da tela do celular, ou do iPad, ou né, alguma coisa assim, ou com o próprio notebook com o mouse, você consegue achar as ferramentas aí para fechar o áudio, para abrir o áudio. Então, se precisar falar, só clicar aí no microfoninho. Se precisar abrir a tela para o vídeo, só clicar na câmera que a gente consegue, tá bom? Então é assim que a gente faz. Joia? Se alguém tiver dúvida, pode chamar aí. Então eu queria começar falando a aula de hoje com vocês sobre a batalha da nossa mente, né? Sobre a questão de a nossa mente, para o entendimento que Deus precisa trazer, nós vamos ter uma luta muito grande. Ainda que a gente não perceba essa luta, ela existe. Por quê? Porque a maioria de nós que estamos aqui nessa aula de escatologia hoje já tem uma certa caminhada de fé, né? Tem alguns que são mais novos, convertidos, outros já têm uma longa caminhada de fé aí de 10, 15, 20, 30 anos com o Senhor. E durante todos esses anos, a gente teve alguns ensinos, a gente ouviu algumas pregações a respeito desse assunto, a gente já leu livros sobre esse assunto. Então, vários conceitos, vários princípios já foram colocados no nosso coração e na nossa mente sobre escatologia. Escatologia nada mais é do que o estudo do fim dos tempos, né? O estudo dos últimos dias, é isso que quer dizer escatologia. Então a gente tem um certo conhecimento, mesmo que raso, mesmo que superficial, mesmo que mais aprofundado, mesmo que não muito aprofundado, mas a gente tem um certo conhecimento. E por ter esse certo conhecimento, geralmente a gente tem uma certa trava, né, no nosso coração, na nossa mente, a respeito daquilo que a gente já sabe e que a gente tem como certeza e que a gente tem como uma verdade já absoluta dentro de nós. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês estivessem totalmente abertos ao que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Não é a Elisângela que vai trazer algum
conhecimento novo, ou vai trazer algo que você nunca ouviu, alguma coisa desse tipo. Mas é a própria palavra, eu falei um pouco sobre isso semana passada, nós vamos olhar para a própria palavra e a palavra de Deus é quem vai falar conosco a respeito desse assunto. Eu falei semana passada e vou repetir aqui, eu não peguei nenhum material específico como uma apostila ou algo desse tipo para trazer para vocês para a gente acompanhar. Por quê? Porque eu não quero que pareça que a gente está indo numa linha de algum teólogo ou de algum professor de alguma escola teológica. Não, eu quero que a palavra de Deus seja o nosso principal norte. A gente pode até ter algum material de auxílio durante o curso, mas o nosso principal material de uso durante as aulas vai ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então eu não quero fugir disso, eu quero que dentro da palavra a gente consiga discorrer dentro de todo esse assunto e então consiga chegar a um entendimento todos juntos, todos no mesmo entendimento. Ok, queridos? Então por isso que eu peço para que vocês tenham o coração de vocês abertos para aquilo que o Espírito Santo vai ensinar para a gente. Elisângela, por que você está falando isso? Porque eu já fui muito confrontada desde o momento em que eu comecei a estudar escatologia. Como a maioria dos alunos já sabe, esse era um assunto que eu entendia muito pouco e ainda estou estudando, porque a palavra de Deus não para nunca, né? A gente nunca sabe tudo. E as primeiras aulas que eu tive sobre escatologia me confrontaram muito sobre esses conhecimentos que eu já tinha. Então, por isso que eu tô já avisando para vocês isso, porque eu já tinha mais de 20 anos aí de caminhada com o Senhor e já tinha um certo entendimento sobre escatologia e eu fui muito confrontada até que a própria palavra, ela realmente entrou em conformidade no meu coração e eu então entendi aquilo que Deus estava falando na sua palavra a respeito de escatologia. Tá bom, queridos? Então, bora lá. Falando sobre a batalha na mente, que eu queria falar com vocês. Eu coloquei aqui 3 formas de Satanás tirar o nosso foco, né? Então, se você quiser anotar aí, eu coloquei 3 formas de Satanás tirar o nosso foco para nossa mente ser cativa a ele, né? E não a palavra de Deus. A primeira coisa que eu coloquei aqui é fazendo com que a gente não leia a Bíblia, tá? Então, quem esteve aí nas últimas aulas, e nós vamos ler novamente, Apocalipse 1:1, vai falar, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, vai falar sobre aquele que é bem-aventurado, né? Aquele que lê, que prega, que fala sobre esse livro de Apocalipse. Por quê? Porque ali contém tudo que Deus precisa nos revelar sobre os últimos dias. Então, se você é aquela pessoa que não lê Apocalipse, que não lê o livro de Apocalipse, que não estuda o livro de Apocalipse, para entender a revelação de Deus para nós, para esses últimos dias, quem perde sou eu e você. Então, uma das coisas que Satanás tem feito ao longo da história da igreja, e eu não estou falando só na nossa geração, mas ao longo da história da igreja, desde Atos, no momento em que João escreve esse livro, e então Deus pede para que ele distribua e fale sobre essas revelações, o povo de Deus tem temido esse livro, tem deixado ele de lado. E por causa disso, nós temos errado em muitas coisas do que diz respeito à escatologia. Nós temos deixado de entender algumas profecias que Deus precisa que o povo dele entenda. Nós temos deixado de falar sobre as profecias desse livro. Então, a gente precisa voltar a olhar para a palavra de Deus, em específico para Apocalipse, principalmente, para entender todas as profecias que Deus tem. Então, o primeiro foco de batalha na nossa mente é fazer com que a maioria dos cristãos olhem para Apocalipse com um certo medo, com um certo desprezo, com um certo, eu não entendo nada, eu não consigo entender o que está escrito aí, e vai deixando o livro de Apocalipse de lado. Então eu coloquei exatamente assim, fazendo com que nós deixemos de ler a Bíblia, assim não saberemos o que ela diz e seremos pegos de surpresa ou erraremos por não conhecer as Escrituras. Então, quando eu deixo de ler as Escrituras, quando eu deixo de estudar as Escrituras, muito provavelmente eu vou cair em erros
por falta de conhecimento, né? Então, aquele versículo que todo mundo prega, que todo mundo fala, que durante as pregações a maioria dos pregadores usa, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso mesmo, tá? O contexto ali de Oséias tem tantas outras coisas que ele está querendo dizer com esse versículo, mas ele cabe muito bem, sim, no que eu estou dizendo aqui para vocês e para que a gente entenda que a falta de conhecimento faz com que eu e você venhamos a perecer. O que é perecer? É por justamente não conhecer as escrituras, eu acabo passando por algumas dificuldades, eu acabo deixando de receber uma herança que já é minha, que já me foi dada na cruz, e eu passo a não desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, sobre a falta de conhecimento escatológica da Igreja de Jesus, é algo que nós precisamos retomar. E muito me alegra que nesses últimos 2, 3 anos, o que a gente mais tem visto em escolas teológicas, em cursos pela internet, em vídeos, em pregações, em muitas coisas, são pessoas ensinando sobre o final dos tempos. Então, a gente precisa se alegrar porque Deus está restaurando esse ensino na igreja, está restaurando o desejo do povo de Deus de estudar essa questão da palavra de Deus, e a gente, em nome de Jesus, vai ter uma igreja muito mais alicerçada na palavra para os últimos dias, amém? Então, esse é o primeiro. O segundo ponto que eu coloquei aqui para nós é que a gente pode até ler, mas a falta de relacionamento com Deus faz com que essa leitura passe a ser simplesmente uma leitura como outra qualquer. Lisângela, o que você quer dizer com isso? Mas você não está mandando ler a Bíblia? Não é para me conhecer as Escrituras? Você não acabou de falar aí no primeiro tópico que a primeira coisa é ler as Escrituras, é estudar as Escrituras? E agora você está dizendo que não adianta ler se eu não tiver relacionamento com Deus? Por quê? Porque, na verdade, a leitura por si só, ela não é algo que pode trazer raiz da palavra dentro de você. Porque eu conheço inúmeras pessoas que conhecem a Bíblia no que diz respeito à leitura, mas elas não têm vida com Deus. E principalmente elas não nasceram de novo. Seria um outro assunto para a gente falar, mas eu vou pôr o tópico aqui e aí depois, se vocês quiserem, a gente tira um pouco de dúvida sobre isso, tá? Fora aqui da aula, mas não dá para se aprofundar agora. Mas aquele que não é nascido da água e do Espírito, é impossível que ele tenha um entendimento correto ou ele tenha um discernimento espiritual daquilo que Deus está falando dentro da palavra. Então, o ler simplesmente a Bíblia também não me traz a garantia de ter uma revelação daquilo que o Espírito Santo quer trazer ao meu coração. Então, eu preciso realmente criar o hábito de me relacionar com Deus, com o Espírito Santo no meu dia a dia, através das práticas espirituais, que é a oração, que é o jejum, que é a meditação na palavra, a própria leitura, a oração em línguas para edificação pessoal. Então, eu preciso me relacionar com Deus no meu dia a dia, para que a partir do momento que eu vá para a leitura da palavra, eu chame o Espírito Santo para estar do meu lado, sim, todo o tempo, para que ele me ajude, me ensine aquilo que a palavra de Deus precisa me ensinar naquele momento. Então, precisa ter essa junção de leitura, meditação na palavra, relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, para que então isso se torne vida em nós, e não somente uma leitura como de qualquer outro livro, né? A gente pode simplesmente ler a Bíblia e não ter entendimento nenhum a respeito daquilo que a gente está lendo. Por quê? Porque não há profundidade espiritual na minha vida. Eu sou só aquele crente que se diz ser cristão, mas que não tem nada de vida com Deus, e ler simplesmente, agora eu vou pegar o livro de Apocalipse e vou ler e vou entender tudo. Infelizmente, não é isso que vai acontecer. Você vai ler, e parece que aquilo realmente não traz vida dentro de você, não salta, né, no teu interior como água viva realmente. Então, esse é o segundo tópico, que é uma pessoa que não nasceu de novo, que não busca o relacionamento com Deus, e aí ela vai ler e ela também não vai ter o entendimento, e Satanás vai cegar ela para dizer que ela já leu a Bíblia, mas ela não tem uma profundidade do que as escrituras realmente querem dar a ela.
O terceiro tópico que eu coloquei aqui, dessa questão da nossa mente, dessa batalha que o diabo tenta para que a gente não tenha o entendimento correto a respeito da palavra de Deus, é não lemos a palavra e preferimos comer o alimento que falsos profetas têm nos dado, e com isso somos enganados facilmente sobre a vontade de Deus e seus planos. Então esse aqui talvez seja o pior da atualidade do século 20 e 21. Eu não vou falar nem para trás dos outros séculos, porque existem também esses problemas lá, mas como nós estamos no século 20 e 21 vivendo ele, eu consigo ver isso acontecer. Então a maioria dos cristãos, eles têm o costume de só abrir a Bíblia, de só ler a palavra, de só acompanhar a leitura bíblica no momento dos cultos, né? Então, se o meu culto é de quarta e domingo, é os 2 dias que eu pego a Bíblia e aquilo que o meu pastor, aquilo que o evangelista, aquilo que a pessoa está lendo ali no altar, é o que eu me alimento naquela semana. E isso faz com que realmente nós estejamos muitas vezes comendo um alimento que não é tão sadio. Não estou aqui julgando nenhum ministério, nem o meu, nenhum de qualquer outro irmão. Eu estou trazendo um ensino generalizado, ok? Estou falando de forma abrangente. Estou mostrando pontos que muitas vezes a igreja tem errado, a igreja de Jesus Cristo, por falta desse entendimento, por falta desse entendimento na mente do que eu preciso fazer como cristão para ter entendimento dentro da palavra. Então, não ter o relacionamento com Deus e me alimentar simplesmente da palavra de Deus nos cultos vai fazer com que eu não saiba discernir se aquele alimento que eu estou comendo é um alimento saudável, se aquela palavra realmente tem um fundamento segundo a palavra de Deus. Então, se aquele pastor, se aquele evangelista, se aquele mestre ou quem quer que esteja trazendo a palavra realmente está falando o que a Bíblia diz, ou se ele está colocando algum ensino ali que não condiz com a palavra. Então, o cristão que não para diante da palavra de Deus e diante de Deus para ter relacionamento com Deus e com a palavra, para ter esse entendimento, ele vai se alimentar muitas vezes de algo que não é segundo a palavra de Deus. E ele vai estar achando que é a palavra de Deus. Então, pela falta de discernimento, a gente às vezes comete esse erro e se alimenta mal, né? Então eu coloquei aqui, muitos cristãos dizem, né? Cristãos não leem a Bíblia e só comem o alimento que sai do altar, né? Então só aquilo que o pastor ou qualquer outra pessoa que está ali pregando traz o alimento, então eu como aquilo, e aquilo que é a minha base espiritual, é aquilo que eu entendo como Bíblia. Então se a pessoa falar alguma coisa que não está dentro da palavra, como eu não leio, como eu não tenho intimidade com Deus, eu vou achar que aquilo é da palavra de Deus. Então, muitos enganos, muitas heresias, inclusive, têm entrado dentro das igrejas pela falta de leitura da própria palavra por todos os cristãos. A gente precisa entender que a Bíblia, ela é um livro também individual, ela é um livro particular, é um livro que Deus deu para o seu povo, para que o povo medite, para que cada um tenha esse momento de meditação e então de discernimento da palavra para não ser enganado, ok? Nós, muitas vezes, realmente teríamos muito mais discernimento espiritual a respeito da nossa vida e a respeito das pessoas que trazem algum tipo de palavra para nós, se nós tivéssemos então intimidade com a palavra e conhecimento do que a palavra de Deus diz. Muitos enganos seriam desmascarados, muitos enganos seriam refutados, né, pelo povo de Deus se a gente lesse muito mais a palavra de Deus. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, que é buscando o conhecimento da palavra de Deus, tá bom, queridos? Então pensa aí um pouquinho, né? Será que o que eu tô recebendo de alimento é um alimento sadio realmente? Eu posso confrontar isso com a Bíblia e eu vou entender que aquela pessoa realmente está me trazendo um alimento saudável? Então pensem nisso sempre e busquem essa leitura da palavra junto com a intimidade com Deus, para que você tenha esse discernimento, principalmente para os últimos dias, tá? O final dos tempos ele vai revelar para mim e para você se nós estamos
pautados e baseados na palavra, ou se nós estamos brincando de ser cristãos dentro da igreja, ok? Então, bora lá para Mateus 24, abriram todos aí? Acho que todo mundo chegou. Mateus 24, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre escatologia, então, com o texto mais falado, ou mais pregado, ou mais popular no que diz respeito à escatologia dita pelo próprio Jesus. Jesus faz um sermão ali com os seus discípulos, falando sobre o fim dos tempos de maneira extraordinária. E a gente vai ver isso agora dentro de Mateus 24. Ok? Vamos lá? Então diz assim, se alguém tiver alguma versão muito diferente, com alguma palavra extremamente diferente do que eu vou ler aqui na minha versão, eu gostaria que você também abrisse o áudio e dissesse para nós essa versão, por uma questão da gente verificar a tradução da Bíblia, né? Se essa tradução que você está lendo é uma tradução bacana para você estar estudando, para que a gente não tenha confusão, né, na hora do próprio estudo, tá bom? Então, Mateus 24 diz assim, Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse texto é um texto totalmente, ao mesmo tempo, enigmático e ao mesmo tempo revelador, né? Jesus, ele começa ali um diálogo com os seus discípulos. A palavra está dizendo que eles estão saindo do templo de alguma reunião, ou num sábado, né, ou numa outra reunião que eles estavam dentro do templo, e quando eles saem, Jesus começa ali a ter um discurso com os seus discípulos, e os discípulos começam a mostrar a imensidão daquela construção, ou a grandeza daquela construção do templo, e Jesus começa justamente dizendo para eles o seguinte, que está aqui no final do versículo 2. Ele, porém, lhes disse, né, Jesus dizendo para os seus discípulos, não vedes tudo isto? Olha a grandeza que vocês estão olhando, né? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada, né? É a maneira da tradução aqui. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que aquela construção extremamente grandiosa, extremamente maravilhosa, que era o templo ali em Jerusalém, ele está dizendo que aquele templo ele vai ser derrubado, não vai ficar uma pedra sequer daquele templo. E aí os discípulos meio que com certeza tomam um susto, né, daquela resposta de Jesus, dessa forma, dizendo que tudo ali seria destruído. Aquele templo ele tinha uma grandeza tão grande, ele era tão venerado, né, pelos judeus, que para eles imaginarem a destruição de tudo aquilo, talvez fosse realmente até inimaginável. Então, quando Jesus dá essa colocação, esse diálogo aqui com eles, com certeza houve uma certa resistência, né? Como assim? Tanto é que ele continua dizendo... eu estou usando a Bíblia na versão atualizada, que é a do meu celular, por conta do aplicativo que eu uso, porque eu vou trazer a tradução de algumas palavras para vocês, e aí eu estou lendo essa Bíblia no meu celular, tá bom? Se vocês quiserem, eu leio a outra que está aqui do meu lado também, não tem problema, que é a NVI, que a maioria tem, tá? Mas eu estou usando a revista atualizada. Se tiver muito diferente, vocês avisam aí, tá bom? E aí Jesus começa a fazer esse discurso com eles, a conversar com eles a respeito disso que ele fala. Ele diz assim, ó, eles vão para o Monte das Oliveiras nesse momento, ó, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?
E aí Jesus começa a dizer, então os discípulos chegam para ele, eles estão já no Monte das Oliveiras, com certeza eles ficaram com uma pulga atrás da orelha sobre essa colocação de Jesus, de que o templo seria totalmente destruído. E aí eles chegam para Jesus e fazem exatamente essa pergunta: dize-nos quando sucederão estas coisas? Que coisas que eles estão perguntando para Jesus? Quais são as coisas que eles estão perguntando para Jesus, né? Sobre a questão da destruição do templo. Então, os discípulos, eles estão justamente querendo agora saber de Jesus, já que ele falou que o templo seria totalmente destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, os discípulos, nesse momento, eles dizem assim: quando será que acontecerá isso? Quando é que vai acontecer isso? Então, eles perguntam para Jesus. E em seguida, emendado, eles perguntam assim: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, aqui nós temos 3 perguntas em uma só. Então, eles perguntam assim: quando é que vai acontecer essas coisas? Quais coisas? Sobre a destruição do templo. O Senhor está dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra. Então, o Senhor pode falar para nós em que momento que isso vai acontecer? Quando isso acontecer, qual é o sinal também da tua vinda, que o Senhor vai voltar? Qual é o sinal da sua segunda vinda? O que o Senhor tem para dizer para nós sobre essa vinda? Quando será? Qual o sinal? Eles pedem o sinal para Jesus da segunda vinda. E eles dizem assim: e da consumação dos séculos. Quando vai acontecer o fim? Eu vou ler aqui na outra versão, para quem tiver aí com a outra versão ficar mais fácil. Eles dizem assim, ó, no versículo 1, novamente, eu vou ler até esse versículo onde eu acabei de ler. Mateus 24, 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Jesus fala, né? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E aí Jesus vai começar a responder para eles. Então, nós temos o início de um diálogo, onde Jesus dá uma informação que eles não tinham ou que eles não sabiam, que o templo seria totalmente destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Eles, com essa indagação de Jesus, eles estão agora no Monte das Oliveiras e os discípulos, então, à parte em particular, fazem 3 perguntas para Jesus, fazem 3 interrogações para ele, 3 questionamentos. Quando seria essas coisas que Jesus estava falando sobre a destruição do templo? Quando aconteceria isso? Qual seria o sinal